Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Let It Beatles, Marcelo Sanches falando com vocês. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que têm feito as inscrições, têm dado likes, sugestões, o pessoal que está ficando aí frequentador assíduo do canal. Muito obrigado, gente. Eu estou aqui, inclusive, fazendo vídeos seguindo dicas e sugestões de vocês, né? Tem um pessoal que fala para não colocar música por baixo porque atrapalha, tira a atenção do que eu estou falando, tal. Então eu estou buscando não colocar mais aquelas músicas por baixo, né? Estou esperando minha filha ter aí um tempinho mais livre para ela poder me ajudar a descobrir novas formas aqui de melhorar as edições do canal, colocar imagens complementares, enfim, vamos caminhando. E vou pedindo a vocês que estão vendo pela primeira vez que façam a inscrição, deem likes, assim o canal vai subindo no YouTube. Quanto mais a gente puder falar de Beatles na internet, melhor, né? Uma forma até da gente relaxar aí desse dia a dia problemático, tenso, que o mundo e principalmente o nosso país está passando, né? Bom, gente, eu vou falar nesse vídeo de livros dos Beatles, conforme eu havia prometido. Claro, eu vou fazer mais vídeos falando de outros livros, não vai ser um único vídeo sobre livros. Eu vou começar a fazer aqui uma peneiragem, né? Até para o vídeo não ficar muito extenso e cansar vocês aí, né? Tem muitos livros famosos dos Beatles, né? Shout, The Love You Make, do Peter Brown, né? Tem muita coisa aí, que alguns eu não tenho, nunca tive, né? Saíram apenas em inglês, não que eu não leia inglês, mas eu simplesmente não me ocorreu comprar até hoje, porque fui comprando outros na frente, né? E fui deixando para comprar mais para frente e acabei até hoje não pegando. Eu vou pesquisar mais ainda sobre o The Love You Make, que é um livro famoso, né? Que causou muita polêmica na época do lançamento, né? Que, se não me engano, foi no começo dos anos 80, pouco depois da morte do John, quando começaram a escrever ainda mais sobre Beatles, né? Já vinham escrevendo antes, depois que o John morreu, veio uma avalanche, né? O Shout também é um livro que causou certa polêmica, né? E eu vou falar desses livros futuramente, claro, eles não podem ficar de fora. Bom, vamos começar por um livro em português que eu acho que é fantástico, que é esse aqui, né? Que saiu aqui no Brasil, eu acho que você ainda encontra por aí em livrarias, em sebos, né? É o Can't Buy Me Love, os Beatles, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Olha, apesar desse título meio esquisito, esse livro é muito bacana, gente. Eu diria, sinceramente, assim, tem 30 anos que eu leio coisas sobre os Beatles, assim, que eu tenho muitos livros e muita coisa. Eu diria que esse livro é certamente um dos melhores livros, né? Foi escrito pelo Jonathan Gold, né? E um dos melhores livros que existem dos Beatles, né? E sorte nossa, a Larousse resolveu lançar isso em português aqui no Brasil. Esse livro é muito bom porque eles contextualizam, o autor contextualiza a história dos Beatles, acompanhando, assim como pano de fundo, toda a movimentação política que aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? A coisa dos anos 60, as transformações sociais, mas a ênfase principal, claro, é nos Beatles, né? E o papel que os Beatles tiveram nisso, a tradução que eles fizeram também de todos aqueles acontecimentos nos anos 60, e o que eu acho mais legal, gente, a análise musical. Pois é, esse livro prima pela análise musical de cada música dos Beatles, né? É impressionante como o cara faz uma ligação entre os arranjos, as melodias, a forma de cantar, as letras, né? A interação entre as letras e fraseados de guitarra, de teclados.
assim, ele vai fundo na análise de cada música dos Beatles, né? Claro que ele se detém mais em algumas, menos em outras, mas de qualquer maneira é muito legal como esse cara tem sensibilidade, e eu acho que ele é um músico, só pode ser um cara que é músico também, porque a tradução que ele faz é maravilhosa de cada música, né? O que aquela música transmite, o que ele julga que os compositores quiseram passar através daquela música, né? Olha, gente, se fosse para ir para uma ilha deserta só podendo levar um livro sobre os Beatles, eu recomendaria esse aqui para vocês. Can't Buy Me Love, os Beatles, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, do Jonathan Gold. Bom, um livro aqui que é muito importante, que é o Tunin, do Mark Levinson. Que o Mark Levinson, todo mundo sabe, é um grande pesquisador de Beatles, inclusive já escreveu várias linhas, vários textos em discos do Paul, dos próprios Beatles, né? De lançamentos dos anos 80, 90, ele chegou a ser convidado pelo próprio Paul McCartney, né, a escrever algumas linhas. Eu não vou me lembrar exatamente agora, mas parece que para o Unplugged do Paul ele escreveu algumas linhas. O Anthology dos Beatles, acho que ele escreveu também, né? Depois vocês podem até confirmar para mim se eu estou falando bobagem ou não. Mas esse livro, em inglês, não saiu no Brasil, né? Infelizmente, não sei se um dia vai sair. De qualquer maneira, é a primeira parte de um verdadeiro tratado sobre os Beatles que esse cara está escrevendo, né? Mark Levinson. E ele é de um detalhismo, de um preciosismo impressionante. Mas ele se atém mais nos fatos, assim, né? Não se atém nas músicas também, claro, mas não com o brilhantismo do Jonathan Gold ali, que eu falei, do Can't Buy Me Love, né? Mas de qualquer maneira, em termos de história, assim, os detalhes, assim, eu nunca vi um autor colecionar ou rememorar tantos detalhes da história de alguém nesse mundo. Esse cara é impressionante, ele é um baita pesquisador, ele entende de Beatles assim, eu acho que mais do que os próprios Beatles, ele sabe de coisas da vida deles que eles provavelmente já esqueceram, o Paul e o Ringo, e o John e o George provavelmente não saberiam. E olha que isso aqui é só o primeiro volume, hein, gente? Me parece que teremos mais 2 volumes até 2025, sei lá, porque para vocês terem uma ideia de como ele pesquisa, de como ele demora para escrever, né? Outro livro maravilhoso, saiu no Brasil em português, Here, There and Everywhere, Minha Vida Gravando os Beatles, do Geoff Emerick, falecido recentemente, infelizmente, morreu cedo, 70 anos de idade. Aqui, esse livro, ele é muito legal em alguns aspectos, mas a gente fica um pouco triste em algumas partes. Ele fala muito do companheirismo que os Beatles tinham no estúdio. Ele descreve perfeitamente os Beatles no estúdio. Como que eles se comportavam, a curiosidade deles em mexer com recursos tecnológicos dentro do estúdio, e o quanto que esse cara foi importante, o quanto que ele foi inovador, ele que fazia. A gente pensa que é só o George Martin, não. Por trás do George Martin, na base de tudo, estava o Geoff Emerick, gente. Ele era o cara que ia mexer nos equipamentos, o John pedia um som para ele e tal, ele ia lá, fazia umas químicas e ligava cabo ali, cabo aqui, mexia na mesa de som, botava amplificador na frente do microfone de tal jeito, e ele conseguia os sons que o John, o Paul, o George queriam, né? É impressionante, né? E ele relata aqui a boa fase dos Beatles no estúdio, mas também relata a fase triste do Álbum Branco, toda a tensão que configurou o Álbum Branco, né, em 1968. Ele também fala aqui, tanto que ele chega a falar que ele não aguentava mais, ele saiu das gravações, ele pediu para ser substituído. É muito bacana. Depois ele fala dele na Apple, quando ele foi contratado para ser lá um administrador dos estúdios na Apple, né?
também, a dor de cabeça que dava. Fala da gravação que ele fez com o Paul, do Band on the Run, na África, o sufoco que ele passou lá também, com as péssimas condições, né, de estadia do estúdio, onde eles gravaram o Band on the Run. Um livro imperdível, desses que você começa a ler e não para mais, e você relê várias vezes, porque são histórias assim, divertidas, legais, bacanas, um mergulho na intimidade dos Beatles dentro do estúdio, né? Bom, voltando ao Mark Levinson, isso aqui é indispensável, The Beatles Chronicle. O Mark Levinson faz assim um relato, é um diário dos Beatles, né? Tudo que esses caras fizeram, quer dizer, tudo que foi possível anotar, né? Aqui de forma, claro, bem sintetizada, né? Ele fala da rotina dos Beatles de 1962 até 1970, o dia que o Paul declarou o final da banda, né? Disse que tinha saído da banda. Tem fotos no meio e tal, mas é muito bacana você acompanhar, assim, ele marca aqui onde os Beatles tocaram, o dia que eles estavam no estúdio, é muito bacana, é um clássico, né, e muito interessante. E a joia de ouro do Mark Levinson, né, que é esse livro aqui, esse disco, ó, The Beatles Recording Sessions. Bom, esse aqui muita gente conhece, muita gente tem. É um livro fantástico, é a rotina dos Beatles nos estúdios, uma pesquisa que o Mark Levinson começou a fazer nos anos 80, né? Ele teve acesso a todos os tapes dos Beatles, acompanhou. Esse é um cara que conhece. A gente, quem não queria estar no lugar do Mark Levinson, né? Ele ouviu todos os takes, ele fez, ele escreveu sobre eles, ele anotou quem tocou o quê, como é que estava o clima no estúdio no tal dia também, né? É muito interessante, anota todos os dias, dia tal que os Beatles gravaram tal música, o dia tal que eles regravaram o vocal da música, que eles acrescentaram um piano, fizeram os overdubs, puseram orquestra, tudo, gente. Desde o Love Me Do até o dia em que foram feitos os overdubs no Let It Be, em abril, março, né, janeiro a março de 1970. Fantástico, imperdível, né, tem fotos, né, tem um monte de coisa também no meio, que ele põe, ele ilustra com fotos aqui. Deixa eu ver se eu acho uma página bem legal aqui de fotos, né? Tem muitas fotos dos Beatles dentro do estúdio, né? Gravando, fotos coloridas também. Enfim, um livro imperdível. Hoje é um pouco difícil de achar esse livro, porque existem as edições inglesas, americanas e as edições chinesas, né, que saíram oficialmente, creio eu. Essa aqui é até uma edição chinesa, de Printed and Bound in Hong Kong, mas é excelente, material de primeira, super, olha que bacana, né, fotos do Peppers, enfim, um livro indispensável. Bom, gente, isso foi só para começar. Existem muitos livros. Eu vou, assim, fazendo vídeos sobre livros, intercalando com os vídeos sobre discos, sobre música, enfim. É isso. Mais uma vez eu peço inscrições, likes, e a gente volta daqui a alguns dias com o vídeo sobre o Two Virgins, do John e da Yoko, na discografia comentada dos Beatles. Valeu, pessoal, aquele Beatle abraço para todo mundo.